Bem-vindos, pessoal, a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Hoje com uma baita convidada, a Mônica Silva, jornalista. Boa noite, Mônica. Tudo bem, Cláudia? Até que enfim, hein? A gente conseguiu. Até que enfim, né? Mas você é uma menina muito cheia de compromissos. Eu tô pior do que diplomata, né? Eu tô pior que diplomata, vou te falar, viu? Mas a gente conseguiu. Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Tu tá vendo a minha imagem direitinho? Sim, você também, tirando a bagunça toda que tá aqui? Às vezes a tua imagem dá uma fugidinha, às vezes dá uma nubladinha, assim, mas agora. Essas coisas da internet. Aham. Eu também É, da internet. demorei um pouquinho para entrar, porque eu estava vendo se eu ficava com a aqui da minha casa, a internet, ou do telefone, estava vendo qual que era melhor, né? Aí eu resolvi ficar com a Ah, que eu acho que tá melhor, porque às vezes cai, é um horror, mas ao vivo é assim mesmo, né? é verdade. E assim, é muita gente no home office, né? Sim. E hoje o tempo não tá legal aqui em São Paulo, então quando o tempo não tá legal, aí começa essa coisa ruim. Mas eu tô bem feliz de estar aqui com você, viu? De bater esse papo. Eu, Muito legal. Obrigada pelo convite. eu que sou agradecida. Tu, nesse horário, às 9 horas, que a gente sabe, né? Que a gente fica com a família, então tu dispor desse tempinho para nós é precioso. Mas eu não podia deixar de Claro. te convidar, porque eu acho muito interessante. Claro que a gente vai fazer um resuminho da tua história antes, né? De tu começar com teu freelancer, depois ser autônoma, né? Toda essa parte do trabalho remoto. Então, isso que eu achei muito interessante, Uhum. porque muita gente teve que se adaptar no remoto e tu já estava super Isso. descolada, né? Então eu disse, pô, não tem como a gente não trazer ela para o nosso canal, né, do empreendedorismo para contar toda essa parte, até para também dar força para quem está nesse momento, está meio angustiado, que tem muita gente que não se adaptou, né? Então, É verdade. Bom, assim, resumindo então, né? Eu sou jornalista, a minha formação é em jornalismo. Aliás, tenho algumas amigas aí que já estão entrando, né? Até a vizinha já está aí também. Bom, e aí eu sempre quis, né, ser jornalista. Desde criança eu brincava com bastante papel. E assim, ó, jornalista sempre tem um papel na mão, tá? E uma caneta. E aí, Cláudia, eu trabalhei durante muitos anos em agências de comunicação. Eu não sou uma jornalista de jornalismo diário, né? De factual, não trabalho em jornal, não trabalho em revista, não trabalho em redação. Porém, já trabalhei muito em redações de agências de comunicação, né? Já passei por algumas das grandes aqui em São Paulo. Na última delas, eu fiquei 10 anos, né? uau, E foi uma vida lá. Lá eu casei, lá eu tive a Júlia. Então, assim, foram 10 anos. E quando o Márcio, meu marido, teve que mudar de cidade por conta do trabalho, tá até dando oi, eu né? decidi também que estava. Ele aí. Eu decidi que estava na hora de eu dar uma parada, porque assim é muito complicado, né? Quando você tem uma criança pequena, eu quase não ficava em casa. Então, assim, houve uma ocasião, inclusive, de comemoração de um aninho da Júlia e eu não estar presente porque eu estava numa viagem a trabalho, né? Hoje ela tem 11 anos. Então, quando a Júlia tinha 2 anos e meio, quase 3, nós mudamos para Baixada, aqui, Baixada Santista, aqui, uma cidade de praia em São Vicente. E eu decidi que era hora de eu dar uma paradinha, né? E apostar nessa coisa do freelancer, do trabalho remoto. Deu medo no começo, deu muito medo, porque assim, a gente sempre trabalhou com uma baita estrutura, né, de computadores, de tudo. E eu falei, como que vai ser isso, né? Sim. Até que eu consegui meu primeiro job, e a partir do primeiro job que eu percebi também que eu gostava muito do que eu fazia. Porque eu falei, poxa vida, eu consegui fazer sozinha, né? Com o meu nome, não alguma coisa. Mas, mesmo assim, eu vi a necessidade de ter alguma coisa. A gente precisa de uma marca, né, Cláudio? Sim. E então,
já que eu já tinha, o jornalista tem uma particularidade, trabalha como PJ, né? Uhum. Então, já que eu tinha empresa aberta, eu falei, por que não comprar um domínio, dar um nome, né? Fazer cartão, e aí tudo aconteceu lá enquanto eu morava lá na Baixada. E aí foi que eu criei um nome, né? Crase Editorial é o nome que eu me apresento. E desde então, desde 2012, que eu sou uma pessoa freelancer, eu brinco, eu mesmo, Irene, igual aquele filme, e que eu trabalho assim, né? Eu trabalho assim. E foi muito importante montar e montando a minha estrutura, né? Uma coisa que o Márcio sempre me ajudou e sempre me incentivou também a ter meu bom computador, a ter uma boa impressora, uma mesa boa, uma cadeira confortável. Isso tudo é muito importante, né? Uhum. Você que está aí no remoto está sentindo. Sim, não tem. E desde então eu estou assim, né? Tocando os meus jobs. Eu não tenho, por exemplo, um trabalho que olha, eu trabalho fixo para esse lugar. Não, Uhum. né? Hoje, por exemplo, para uma agência de comunicação que fica no Rio de Janeiro, outra aqui no interior de São Paulo e outra aqui na Avenida Paulista, né? Então, hoje eu presto serviço ainda como PJ e trabalhando como autônoma, né, para essas empresas. Então, eu falo, o que aparecer, eu faço, porque o formado em comunicação, a pessoa que se forma em comunicação, ela se torna um especialista em comunicação, não só um jornalista, né? Sim. Então, assim, a gente, enquanto assessor de imprensa, você assessora desde um buffet a uma padaria, você também treina, faz um media training, você treina um executivo, você treina um político. Então, assim, eu até antes de participar, eu falei, poxa, eu sempre preparei script para executivo, né? Preparei roteiro para gravar, para falar em podcast, para falar ao vivo, e eu hoje fiquei meio assim para falar aqui com você, né? Mas eu falei, não, não é possível. Eu tô aí há quase 20 anos fazendo isso, eu não vou conseguir fazer hoje ao vivo com a Cláudia, né? Não é possível. Então, esse é um resuminho, né? E claro que tem as pedras do caminho, né, Clau? E Sim. aí as coisas vão aparecendo. Que legal. Deixa eu te perguntar a primeira curiosidade. Tu falou que o nome, tu te apresenta é Grazi? O nome da empresa, Crase Editorial, como se fosse a minha agência chamada Crase Editorial. É um Grazi, nome maluco que eu dei, porque assim, sim. eu sempre tive birra desde do colégio e da faculdade com a regra para você colocar crase no azinho lá, né? Eu falei, só de raiva a minha empresa vai chamar Crase Editorial. Legal, gostei. É que Então, antes eu tinha falta esse entendido. nome. Sim, antes eu tinha entendido errado, eu tinha entendido Grazi. Eu digo, é Grazi, por que Grazi, né? Grazi, legal, legal. Não, é porque a gente tem que ter um nome, tem que ter um e-mail, arroba alguma coisa, a gente precisa ter um cartão de visitas, né? A gente tem que ter tudo isso. Bom, Tem que ter um site, tem que ter um blog. sim. E aí começou, tu teve o teu primeiro job, né? E desse teu primeiro job, começou a ter aquele passe boca a boca, ou tu depois começou a trabalhar com as redes sociais, tu impulsionar teus serviços? Como é que tu mexe com isso? Não, então, o primeiro job foi uma indicação, né? Uma amiga me indicou para fazer esse trabalho. Falou, olha, a pessoa tá. Foi inclusive uma imobiliária em Miami, já foi um desafio, né? Eu falei, nossa, imobiliária de um brasileiro em Miami que queria visibilidade no Brasil, porque foi naquela época em que brasileiros estavam comprando e alugando casa em Miami, né? Sim. E aí eu fui no primeiro trabalho, eu falei, ai, será que eu pego? Aí peguei e foi sucesso, assim. Uma das matérias foi de 3 páginas com fotos imensas na revista Isto é Dinheiro, por exemplo, né? Então, e aí, então sempre foi essa de indicação. Quem conhece o meu trabalho, por exemplo, minhas ex-gerentes de comunicação, minhas ex-diretoras, sempre me indicam para alguns jobs, né? Então, assim, já é uma baita entrada, né, nos lugares. Então, eu sempre tenho uma indicação.
alguém me indicando, quer dizer. Uhum. É sempre assim. E o que vem eu vou fazendo, porque a cada trabalho é um aprendizado, né? Sim. Cada segmento. Então, hoje eu posso falar para você, Cláudio, que eu já atendi desde buffet, fazendo assessoria de imprensa, a político, né? Escolas, né? Hoje eu trabalho bastante com tecnologia, startups, né? Para trabalhar a divulgação Que legal. dessas startups. E também instituto bastante o terceiro setor, a responsabilidade social, que foi que eu comecei numa agência especializada em terceiro setor, lá em 2003, né? E hoje, assim, Instituto Ayrton Senna, toda essa turma aí, lá do começo, eu comecei a trabalhar com eles, né? Uhum. Então é bem bacana. Então, hoje meu trabalho, o que eu tenho é tudo indicação, assim, olha, e me chamam de Moniquete. Sabe a Moniquete que trabalhou na Impress, que fez isso e isso, e que já fez tal coisa? Então, liga para ela que hoje ela é freela e ela faz isso com o pé nas costas. Então, é assim que funciona hoje. Que legal. E para eu entender melhor e o pessoal que está te assistindo, e até para te contratar também, como é que funciona assim, o teu dia a dia? Assim? Por exemplo, dá um exemplo prático, a Laranja Maranguelo, né? Que é a minha empresa, por exemplo. Eu quero ter uma melhor divulgação, então, da minha marca, né? Então, como é que funciona? Tu tenta a parte do jornal, TV, artigos? Como é que é essa tua ajuda para essa empresa ou para esse profissional que tu vai ajudar, né, na verdade, a lançar? Sei. Então, assim, por exemplo, vocês, a gente precisa fazer um diagnóstico, sentar e conversar o que exatamente vocês querem, Hum. né? E o que vocês têm a dizer para a gente fazer um trabalho na imprensa, na mídia. Então, poxa, a Cláudia, ela é ótima em escrever artigos sobre diversos temas. Eu vi agora que vocês vão ter LGPD em diversos segmentos aí no escritório. Sim, Então, o meu papel é te orientar, né, de qual a melhor forma de você escrever sobre esses assuntos, né? E aqui do outro lado, o meu relacionamento com os jornalistas na redação, com os editores, com os jornais. Olha, gente, eu atendo a Cláudia do escritório Laranja Marranguelo, tem um artigo assim, te interessa publicar, você tem um espaço. Então, assim, o meu trabalho é mediar, né, a sua presença na mídia. Né? entendi. Então, Essa seja um aproximação. produto, Uhum, isso, entendi. há algum tempo era muito comum, Clau, a gente realizar encontros de relacionamento com jornalistas e os clientes. Então, por exemplo, de eu te apresentar para o editor da revista Amanhã ou para um editor jurídico do Zero Hora. Olha, eu atendo o escritório, temos a Cláudia, que ela sabe falar sobre tais e tais e tais assuntos. Então, eu te levava para um almoço de relacionamento com esse editor, para ele conhecer e saber quando algum repórter da equipe dele for escrever uma matéria que tem algum assunto que vocês possam contribuir, ele me ligar, olha, Mônica, eu preciso da Cláudia, eu preciso entrevistar a Cláudia para esse assunto. Então, eu faço assim essa mediação, a grosso modo, dizendo esse o trabalho. Dá um trabalho, Imagina. mas é uma coisa muito gostosa de fazer, é uma coisa muito gostosa. Depois, quando a gente vê o resultado, que é a matéria impressa ou a matéria no portal, publicada, com os créditos do assessorado. Isso é muito bom. Vou botar uma pimentinha agora na nossa conversa. Olha só, com essa pandemia, né? Tu deve ter sentido isso. Todo mundo começou a se sentir meio da comunicação, meio expert, todo mundo virou mentor, virou jornalista, virou professor, enfim, todo mundo nas mídias resolveu ser o expert sobre tudo, né? E tu chegasse a sentir um déficit, né, na tua profissão de jornalista por causa dessa fortificação das redes sociais ou não?
Olha, não muito, eu não senti, porque são coisas assim, eu trabalho muito com conteúdo, ou seja, eu escrevo bastante. Sim. Então, vai ter o espaço para a pessoa de redes sociais e vai ter o espaço para aquele que escreve para quem Uhum. está nas redes sociais, né? Então, assim, déficit não tem. Tem muita gente realmente nas redes sociais, falando, dando aula, fazendo palestra, enfim. Mas sempre vai precisar ali no background de alguém para fazer uma revisão de texto, por exemplo, Sim. né? Uhum. Sempre vai precisar de alguém para dar um toque do tipo, não ficou legal aquele fundo, não ficou legal aquela fala, né? Ele fala algumas coisas demais, ele tem cacuete, então assim, déficit eu acho que não tem, não tem. No começo, sim, eu senti, por exemplo, é, todo mundo retraiu, né? Lá em março, abril, não, maio do ano passado, todo mundo retraiu. Então eu senti uma queda nos jobs, claro, porque ninguém tinha certeza de muita coisa. Mas hoje, por exemplo, não sinto, não sinto. Tem Uhum. dias que eu entro, eu fico aqui no meu cantinho, eu vou para dentro de casa 1, 2 da manhã para desafogar algumas coisas aqui, né? Hoje tá, Tu acha que a eu acho que tem pandemia, espaço para todo mundo. sim, tu acha que a pandemia deu uma alavancada nos teus negócios? Para mim, eu acho que deu sim, Uhum. porque uma coisa que é muito engraçada, lá no começo, em 2012, quando eu trabalhava remotamente, não tinha muito essa. As pessoas parece que não acreditavam muito que você, tendo uma estrutura em casa, você conseguiria trabalhar em casa, É. né? Eu, inclusive, perdi alguns trabalhos por não estar dentro de uma agência, não ter, por trabalhar em casa e numa outra cidade, inclusive, Uhum. né? Hoje isso eu acho que não pega, não. Porque, assim, antes eu falava, gente, a gente pode fazer uma reunião no Skype. Sim. Ah, você tá louca? A gente precisa se ver. Então, assim, era uma logística do tipo, eu morando em outra cidade, me programar para subir para São Paulo, para deixar a Júlia com alguém, para eu poder ir nessa reunião e no final do dia toda a logística reversa para voltar para casa, né? Sim. Sendo que hoje eu faço reunião, por exemplo, com Miami, né? No Zoom, no Teams, hoje a gente tem não só o Skype, né? Hoje todo Uhum. mundo, só que virou, durante o dia são 470 que eu falo, reuniões, vou te chamar no Zoom, vou te chamar no Skype, vou te chamar no WhatsApp. Então todo mundo agora quer, pode e é legal. Sim. Então assim, quer dizer, em 2012 eu perdi trabalhos até 2015 exatamente por eu não ter condições de estar ali fisicamente. Só que Uhum. hoje o remoto virou é o normal, né? Todo mundo está trabalhando remotamente, não tem como não fazer de outra forma, né? Com certeza. É muito engraçado isso. E essa semana, Clau, essa não, semana passada, depois que você me convidou para essa conversa, eu vi uma matéria no Valor Econômico falando sobre o potencial de trabalho remoto no Brasil, né? Que Sim. a gente está muito abaixo, né? A gente está muito, Ah, é. muito lá embaixo do que todo mundo, né? Que parece que menos de 20% da população brasileira Hum. tem uma estrutura para trabalhar remotamente. Então, assim, é triste isso, né? Sim. Num país onde a gente trabalha tanto, a gente saber que menos de 20% consegue montar uma estrutura, Não, por exemplo, que vai desde energia elétrica, um telefone legal, um sinal de internet, essas coisas todas. não, mas tu sabe que a minha empresa também. Agora, todo mundo me acha moderna, tá? Mas eu também passei maus bocados que nem tu. Agora eu vou te explicar para tu entender. Eu sempre apostei de ter colaboradores. Eu nunca apostei de ter Sim. funcionário físico dentro da empresa, sabe? Então, eu sempre quis Uhum. uma coisa mesmo disruptiva naquele momento. Então, cada um trabalha na sua casa, no seu apartamento, enfim, cada um trabalha onde quer. Só que, claro, a minha empresa, eu tenho meu espaço físico, eu tenho a minha sala, porque
Uhum. uma vez por mês, assim, a gente se encontra, às vezes de 15 em 15 dias, presencialmente, tem que fazer as estratégias, né? Aquela coisa toda. É. Também eu gosto muito de receber meus clientes, também tomar um cafezinho, quando a gente podia, né? Então, também gosto de gravar minhas lives lá, aquela coisa toda. Mas daí que vem o porquê que muitas vezes eu também perdi oportunidade de negócios, porque o pessoal chegava no meu espaço e, dizia, e olhava e fazia assim, cadê os funcionários? Como assim? Mas Pois é. se eu vou dar a minha empresa, né, para tu fazer todos os cálculos, tu vai conseguir dar conta de fazer tudo isso? Então as pessoas não Pois acreditavam, é. né? E agora não, agora Uhum. a Laranja Maraguela virou moderna, né? Teus colaboradores estão remoto. Ah, sim, legal, né? É engraçado isso, né? Agora as pessoas Sim, acreditam. assim. E antes, ali no começo, como eu falei, lá no começo da pandemia, quando todo mundo achava que iam ser só 15 dias de quarentena, Sim. eu estava atendendo, inclusive, um cliente nessa área de tecnologia e de cibersegurança. Então, o primeiro desespero foi como levar as pessoas do escritório para trabalhar em casa, né? Então, a própria empresa de tecnologia era uma startup também. Mandou para as casas dos funcionários até cadeiras, as cadeiras que eles, as mesas, as cadeiras, os computadores. E aí depois veio uma segunda onda de preocupação que era a segurança na rede, a cibersegurança, Sim, né? E que hoje assim, os crimes cibernéticos aumentaram muito por conta desse trabalho remoto, né? claro. A gente fica muito vulnerável, né? Teve um dia desses que eu fiz um trabalho para uma empresa, foi o tempo de criarem um e-mail para mim e meu computador morrer. Então, Mas assim, foi. Foi o tempo de criarem um e-mail, eu acessar esse e-mail via Gmail, Google, olha só que loucura. que loucura. E meu computador morreu, que eu tive que mandar para dar uma salvada nele. Então, assim, o dinheiro do job foi para salvar o computador, Puxa entendeu? vida, que sacanagem. É, mas tinha muito essa coisa assim do preconceito de você trabalhar em casa. Eu Sim. lembro que a Júlia pequenininha ou eu grávida, às vezes você não está muito disposta a sair de casa no final da gravidez. Ah, mas você tá louca, você vai conseguir fazer tal coisa de casa? Claro que eu consigo, né? Se você tem um bom computador, internet, você consegue. E hoje está aí, quase 1 ano e meio, né? Todo mundo fazendo, Não, e né? Aí isso que tu falou é sensacional, porque principalmente nós mulheres, né? São as pessoas que mais sentem sim, isso, né? Tipo, eu também, né? Agora, é claro, meu bebê já tem 26 anos, mas quando eu tinha ele pequeno, né? Que eu comecei a trabalhar também como autônoma em 96, né? Quando ele tinha um aninho e pouco. Então era uma função. E aí, se vinha um cliente, né? Aí eu tinha que dar um jeito de ele não estar no escritório, porque a gente tinha a gente mesmo ficava com um preconceito assim, se o cliente vê a gente com o nenê, ele não vai querer nos contratar, né? Que horrível nós mães, né, ter que esconder os filhos, como assim, né? E agora no ambiente remoto, sim. não. Às vezes o pessoal está fazendo reunião com o tá passando um gato na cabeça da pessoa, né? E todo mundo ri, todo mundo acha natural, né? É, eu já participei de muitas reuniões recentemente que passa o gato em cima e todo mundo, que bonitinho. É, Agora, se fosse lá em 2012, você tá maluca, seu gato tá passando aí, né? exatamente. Essa Eu já ideia participei de reuniões e eu já participei de reuniões com mães amamentando, e assim, naturalmente falando com a gente sim, e fazendo a reunião, né? é, Eu acho que em parte, assim, Clau, algumas coisas, eu sempre falo que essa pandemia veio para. Claro que pandemia não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva, nunca, né? Mas para startar algumas coisas, né? Em algumas pessoas, em alguns segmentos, né? humanizar, Que humanizar melhor, né? é verdade. Agora, você vê que um segmento que não, ainda a gente não consegue se libertar totalmente são os bancos, né? O bancário. Sempre tem alguma coisa para a gente assinar um papel lá, É, mas, mas pior. tá bem menos agora, né? Mas tá bem menos agora. Cartório, por exemplo, eu não sei, eu não lido muito, mas eu acho que os cartórios, vocês lidam bastante, não?
Eu acho que os cartórios devem estar também se preparando aí, desde a assinatura digital, dessas coisas todas, para. Sim, tá tudo Eu acho que isso facilitando, veio para dar uma partida, né? com Vocês certeza. devem sentir isso E, bastante. e queria que tu contasse mais assim para nós, então, né? Vamos retroceder um pouquinho para o passado, esse trabalho remoto, então, toda a experiência, toda a bagagem que te deu para quando deu março de 2020, que estava todo mundo se descabelando, que não sabia o que era um Zoom, não sabia o que era um Google Meet, não sabia trabalhar em casa, né? Não sabia dividir o seu tempo, e a Mônica estava ali surfando já. Tava. Foi exatamente esse o cenário, Clau. Eu vi muitas amigas desesperadas. E agora o que que eu faço com essas crianças dentro de casa? Então, assim, eu sempre tive a minha criança dentro de casa desde 2012. Então, assim, é muito engraçado, porque já aconteceu de eu estar falando com um jornalista no telefone e escutar a Júlia lá do banheiro falando, pode vir me limpar. Então, assim, eu vi, quando aconteceu isso no começo do ano passado, eu via todo mundo em pânico. Ai, eu quero que volte às aulas, porque eu não estou aguentando mais essas crianças dentro de casa. Mas, gente, eu dava risada, eu falava, gente, eu vivia uma quarentena eterna, assim. Eu sempre estive em pandemia. Porque, assim, corre que tá queimando a panela, olha lá que não sei o quê, entendeu? E mantendo a postura aqui, né? Dando um Sim. grito lá e mantendo a postura aqui. Então, assim, para mim foi muito engraçado ver, parecia todo mundo correndo assim, né? E agora o que que eu faço? Como que eu vou fazer? Eu vou acordar, eu vou ficar de pijama? Não, uma coisa que eu não faço é isso. Eu faço questão de levantar, de colocar minha roupinha, de descer, de tomar meu café e sentar aqui no meu quartinho. Eu sou muito Caxias, Cláudia, eu sou muito Caxias mesmo. O Márcio até fica falando, nossa, eu sou bem Caxias. Eu paro na hora do almoço, eu sempre deixo para marcar as outras coisas na hora do meu almoço, né? Porque eu Uhum. sei que isso vai vir uma bola de neve e vai me prejudicar aqui, vai prejudicar o outro que está do outro lado, e eu Uhum. vou acabar tendo que ficar até mais tarde aqui. Então, eu acho que a gente tem que ser regrado, né? Com Mas certeza. foi muito engraçado ver esse começo aí, todo mundo desesperado, assim. Tô E perdido, o que que eu faço agora? é verdade, pessoas Mas tudo louco. olha, Não, e o pior, querendo que voltasse à escola e colocando os próprios filhos em risco, né? Uma coisa muito louca. agora outra coisa que eu acho assim que tá meio sem controle Uhum. é a questão de o outro lado respeitar também o seu horário, né? Então, assim, se Ah, eu respeito, o lado de lá também precisa respeitar. uhum. Claro, quando a gente fala é, é, de jornalismo, de redação, de fechamento. Se eu tenho um cliente que vai entrar numa matéria e que o jornalista precise falar comigo, sim, no final de semana, claro que eu vou atender o jornalista e também fazer todo o acompanhamento do cliente. Sim. Agora, se tem uma coisa que pode ser resolvida no outro dia, né? E a pessoa fica ali, porque hoje tem acontecido muito isso também, né? Eu Uhum. tenho lido muito sobre isso. As pessoas não estão segurando muito a onda nessa questão do limite de horário, né? Não, Mas tem. mas eu acho que isso também vem com esse tempo aí do remoto entrar de uma vez na rotina aí corporativa, né? Eu Sim. acho que assim, que lá na frente as empresas vão começar a ficar um pouco mais maleáveis, né, com relação a isso, a Uhum. liberar mais, a ter uns 2, 3 dias da semana para a pessoa ficar em casa. Eu acho que é importante. Quando eu trabalhava fora, na agência, primeiro que era assim uma loucura, que eu ia de transporte público, né? Uhum. Então, sempre assim, duas linhas do trem, duas linhas do ônibus, e aí você chega estressado no seu escritório, sendo que dentro de casa você vira uma porta, você já está na sua estação de trabalho, você senta, respira, né? Faz a oração do dia e aí começa, né? Então, eu acho que lá na frente, as grandes empresas assim já faziam isso, né? Se você pegar o segmento de tecnologia, até mesmo comunicação, já tinha muito disso do trabalho remoto, né? Por exemplo,
Você pega um repórter, eu já vi muito repórter sentado na rua escrevendo matéria para mandar dali. Então, já pensou se o editor dele faz ele escrever, não, apurar, correr para a redação para escrever e mandar? Aí ele perde o timing da matéria também, Uhum. né? Mas a comunicação em si, a tecnologia, eu acho que já tem essa tendência do remoto, né? Com certeza. E daí É, a gente, agora vou a gente pegar tá. o gancho que tu falasse, no remoto anteriormente, realmente também, eu senti isso, porque por mais que eu não estava remoto, né, eu trabalho na minha empresa, mas é na esquina da minha casa, tenho a minha sala, coisa e tal, mas é pertinho, né, então eu posso também ir almoçar, aquela coisa toda, né, mas enfim, com esse remoto, Cláudia, eu não senti também, porque eu passo o tempo inteiro na frente do computador, calculando e calculando e Sim, calculando o dia inteiro, né? Esse é o meu dia a dia. Claro, tem uma reunião que outra, enfim, até eu faço as lives, eu tenho meu canal no YouTube que é também para botar o meu escritório para fora, até para conhecer pessoas novas, não só fica interagindo com o sim. computador, né? Então, só que Aham. assim, para mim realmente também não modificou, mas o que modificou é o que tu falasse. Antes, mesmo que eu terminasse o meu turno tarde, vamos supor, mesmo que fosse 9 da noite, eu chegava em casa, não tinha nenhum cliente querendo falar comigo. Quando Olha, startou a pandemia, olha, o meu WhatsApp é assim, ó, se eu deixar até 1 da manhã eu estou respondendo. É sempre uma dúvida, sim, é sabe? É uma urgência, né? É uma urgência, todas as verdade. pessoas têm uma urgência. Aí eu fico pensando, eu não acho que o número de serviço pode ter aumentado, mas, tipo, para minha empresa, quadriplicou. Na pandemia, quadriplicou. Eu posso te dizer assim, ó, com toda certeza. Mas daí eu disse, pensei comigo, aonde que estava essa demanda reprimida? Aí eu penso, acho que as pessoas começaram a trabalhar mais, entende? Não É, tem mas outra explicação. E aí tudo ficou numa urgência, tudo não é para amanhã, não é para daqui a 5 horas, sabe? Por que antes não era aham, assim, né? é isso que eu sinto também. Tudo agora é urgente, tudo. Teve, É, o começo estava todo mundo reprimido. Aí agora, já que eu posso falar com ela agora, peraí que eu vou fazer um Zoom aqui, vou criar uma sala no Meet, e isso, aí a gente fala rápido. Tudo é isso, é. né? Porque Uhum. antes era pegar o carro, pegar um táxi e acompanhar uma reunião. Não. Olha, já não, nem fala, já cria o link, já te manda ali no WhatsApp, pá, você já clica. Vamos fazer um meeting de 10 minutos que vira uma hora, É, né? Mas aí eu acho que daqui a pouco vai ter o movimento de desacelerar um pouco isso, exata. porque já se fala bastante em cansaço mental, né? Uhum. Já Verdade. se fala bastante em estresse, já se fala bastante em ansiedade, Uhum. e isso é complicadíssimo, né? O É. WhatsApp, para mim, ele é uma ferramenta de trabalho. Só que a cada mensagem, a cada pim, pim, pim que chega ali, a minha ansiedade vai lá em cima. Então eu já tirei aquele sonzinho de tudo, né? Então eu não tenho mais isso. E aí Verdade. eu determino no período do dia, olha, das 10 e pouco, no início do dia, eu olho todas as mensagens que pintarem aqui. De Uhum. tal período eu não olho mais e depois eu olho. Sim. Entendeu? Senão a gente fica maluco. A gente fica maluco. É. Agora, outra coisa muito importante nessa coisa do remoto é quem está aqui do seu lado também entender o que você está fazendo dentro da sua casa, né? Uhum. É verdade. Então, Não tem tem dúvida. muita gente, que legal, você fica em casa o dia inteiro. Eu falei, então, mas eu não fico em casa o dia inteiro fazendo nada, né? Nossa, você fica o Olha, dia inteiro no computador. Não, eu não fico o dia inteiro só no computador, né? claro. Complicado. E aqui o povo ajuda, viu? Se não ajudar, também apanha. Que bom. 2012 tu startou como freela, tá? E o que acontece? Eu sei que agora tu tem o teu cantinho especial, né? Que eu sei que tu gosta de ter o teu cantinho, né? Que é o teu home office, como se fosse realmente a tua empresa. Mas Tá. lá no começo, quando tu startou ser freela, tu chegasse a ter que trabalhar na mesa da sala de jantar, em cima do sofá, como é que foi essa tua aventura? Tive sim, claro, antes de montar, porque assim,
Logo que a gente mudou lá para a praia, lá para São Vicente, escritório, né? E não, eu não tinha mesa. Eu trabalhava exatamente na mesa da sala, mas eu via o mar. Aí eu brincava, eu falava que eu era igual o Chorão, que o meu escritório era na praia, né? Era um notebook em cima da mesa, eu tenho até foto disso. Era um notebook em cima da mesa e o mar. E aí eu ficava olhando para o mar e eu pensava, vai, mar, traz trabalhinhos para mim, né? Que um dia eu vou ter minha salinha, eu vou ter minha estrutura. Mas era assim, então eu levava para a cozinha para poder olhar uma comida que eu estava fazendo, né? Eu levava Sim. para a sala para ficar olhando ali a Júlia. E aí tinha as paradas para ir buscar a Júlia na escola. Eu falava, gente, eu vou ter que dar uma saída rápida, mas é aqui na frente da minha casa. Então era assim, o começo, e deu muito medo também, viu? Deu nunca mais Claro. conseguir trabalho, assim, era bem complicado. Uhum. Mas e aí eu fui montando aos poucos, né? Aí o Márcio sempre falava, ele me encorajava a comprar uma mesa boa, igual eu falei lá no começo, né? Um computador bom, uma impressora boa, a ter uma boa internet. Então, isso ele me ajudou bastante, sim. Né? E hoje tem a Júlia. Hoje a Júlia tem 11 anos. Nessa história toda de tecnologia, ela me ajuda. Aquela hora no começo que deu o chabu aqui, ela que veio me socorrer. Que legal. Ai, eles vão aprendendo, né? Os adolescentes, que ela já está uma adolescente, são rapidinhos, né? Até os pequenos hoje em dia, né? Sim, todos eles já sabem, todos eles sabem, assim, né? Eu ainda sou um pouco. A gente mexe porque é coisa do trabalho, né, Clau? Igual vocês. Eu Claro. lembro lá atrás, quando vocês começaram essa coisa do canal, né? Eu falei, poxa, que legal. E agora o negócio tá bem grande, tá bem legal. A gente vai É, aprendendo na raça, né? vai aprendendo na raça. Tipo, eu botei minha cara para bater no YouTube. Lá nossos primeiros programas não foram muito legais, assim a gente vai aprendendo, porque eu sempre penso o seguinte, se não é algo que tu tá cobrando dos outros, tu pode ser livre, né? E eu acho É que verdade. isso, né, é bacana de É, ser livre. E eu também que gosto muito dessa parte da startup, a startup é isso, né? Ela tu tem que botar a cara para ver se está funcionando, senão tu repagina e faz outra de uma vez, né? Não pode faz ficar outra. esquentando banco, né? Não pode O esquentar legal é banco. que o legal é que tem essa velocidade e essa possibilidade, né? Trabalhar com Sim. startup é isso também. Você tem uma velocidade e as coisas estão Uhum. mudando muito rápido, né? Uhum. E eu gosto muito de trabalhar com startup que não tem algumas, como que a gente fala? Não tem dificuldade nenhuma. Você fala, você pode escrever um artigo sobre tal coisa, te escrevo, te mando amanhã, sabe? Assim, aí você manda Sim, para o jornal, e quando o trabalho é assim, a coisa acontece, né? Quando o outro lado colabora, a coisa acontece. É muito bom, é muito bom. Eu hoje até conversei esses dias, eu não sei como seria se eu voltasse a ter um trabalho fora de ter que ir todos os dias. Claro que faz sim. falta, porque a agência de comunicação, principalmente, a gente tem uma estrutura, Clau, que é assim, não tem. É todo mundo junto, é uma bancada, né? É igual uma redação mesmo, né? A gente chama de redação. Então, é uma Sim, bancada onde você troca com o que está aqui, com o que está na sua frente. Você está no telefone e fala, ah, não tenho tal coisa, o outro fala, peraí que eu tenho. Então, assim, claro. essa troca é legal. E fazer brainstorm, isso eu sinto muita falta, né? Com De certeza. falar, olha, eu tenho uma divulgação para fazer, vamos sentar ali na salinha, o que que vocês acham? Aí todo mundo ajudava, tinha. Mas a gente faz Uhum. isso online, né? Eu sempre Sim. pego uns dois, três aí que estão disponíveis. Você pode falar? Posso. Então me ajuda aqui que eu tenho uma divulgação para fazer, né? E assim vai. Porque nós, seres humanos, a gente foi. A nossa vivência é em sociedade, né? Não é para a gente ficar sozinho, né? Então a gente sente Uhum. falta disso, né? Eu mesmo, quando comecei a parte do canal, assim, é justamente para poder integrar mais, conversar com mais pessoas, porque, na verdade, a minha empresa é de perícia contábil, o carro-chefe dela é perícia contábil. E todas essas lives que a gente faz, né, quando eu resolvi ir para o lado do empreendedorismo, é justamente isso que as pessoas começaram. Ah, mas tu não vai falar só sobre perícia com os advogados? Eu disse, olha, eu quero dar chance
para todas as pessoas que são empreendedoras, né? Que são advogados, são peritos, são jornalistas, são o pessoal que tem supermercado, enfim, todos que se julgam empreendedores, porque são histórias super legais. Olha o que eu tenho conhecido de pessoas assim, cada história, e no fim a gente até frutifica, acaba fazendo até amizade, acaba fazendo negócios também, né? A gente, network fica forte, então eu acho isso bem bacana. Eu também bem gosto. Legal, se sente mais próximo. E a gente conhece muita gente, né? Eu, assim, desde que eu escolhi o jornalismo, é uma coisa que eu gosto muito, de ouvir, escrever e contar, de ouvir para contar, né? E eu conheci pessoas, assim, maravilhosas já, só nessa brincadeira de sentar, ouvir, escrever para passar para frente, né? Eu acho que a gente tem que passar para frente. E eu faço isso com tudo, assim, até com livros. Se tem um livro que eu gostei e que eu comprei, que eu li, eu gostei, eu sempre passo ele para frente, né? Eu acho que nunca é demais. Conhecer gente, conhecer lugar, conhecer coisas, tudo. Tem que... E com essas lives que a gente até entende melhor o serviço da pessoa. Por exemplo, eu não sabia que tu mexia com o pessoal das startups. Sim, então. Eu, na verdade... nesse lado enquanto assessora de imprensa, né, as startups têm procurado também os assessores de imprensa, né, para fazer as divulgações, né? Porque as startups têm feito coisas fantásticas, gente. Olha o que a gente já tem aí em todos os segmentos, né, com eles. E é legal contar isso, né? Hoje eu sou freelancer para trabalho em alguns jobs pontuais para uma agência que tem muitas startups, assim, né? E aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul não é essa velocidade de São Paulo, né? Acho que uns 5 anos atrás eu fui para São Paulo e a gente fez uma imersão sobre startups, a gente até assistiu alguns pitches, né? Enfim, umas coisas bem legais, né? E quando eu fui, eu fiquei maravilhada, só que as startups algumas já nem eram mais startups, já eram empresas, né? E aqui está muito devagarinho, né, engatinhando. E agora tu falando, né, o que acontece? O meu escritório presta serviço também para as startups, que a gente chamou, é um braço na DLM que a gente chama de suporte account for startups, né? A gente dá todo esse assessoramento contábil, até uma assessoria jurídica, se precisa, que a gente tem parceiros, né, para isso. Claro. Só que nesse começo, que quando a gente entrou, o pessoal ainda não sabia muito bem, né, o tipo de serviço, né? Aí por isso que São Paulo é muito acelerado. São Paulo, se tu fala isso, entende já completamente sobre isso, de tantas startups, tanta... é outro mundo, né? Outro mundo, São Paulo. Sim, porque as startups não têm uma estrutura administrativa, né? Então tudo do fora. E, na verdade, muitas não têm nenhuma estrutura física, elas já nascem totalmente digital, né? Exatamente. E são muito mais abertos, né? Também são muito mais abertos aí para a gente fazer qualquer tipo de trabalho com eles, né? Isso é muito legal. Que bacana, eu não sabia que vocês estavam trabalhando com startup também. A gente faz isso. E o que a gente gosta sempre de frisar, que a startup não pode ter aquela consultoria, que eu não gosto dessa palavra, porque a consultoria já te dá uma questão de algo rígido, né? Bastante papel, eu já imagino um monte de papel. Isso, e a startup tu não pode queimar essa parte da criatividade, né? Queimar etapas dela. Tu tem que deixar ela criar e inventar todas as loucuras possíveis e imagináveis, e o nosso suporte é justamente ver o caminho dela, né? Nesse sentido dessa assessoria. Até porque uma startup dando certo, ela pode sim virar uma empresa, né? E para virar empresa, ela tem que estar desde o iniciozinho correta, né? Para depois não ter dissabores, né? Aí vocês organizam e eu conto todas as loucuras delas para a mídia. Então é assim que funciona. Vocês organizam lá o jurídico, o contábil, e toda loucura que eles fazem eu tento contar para a mídia. É assim que funciona. É bem legal. Só dessa nossa conversa aí eu acho que vai sair um job, hein?
Ah, tomara, né? Tomara, é sempre bem-vindo, né? É sempre bem-vindo, eu gosto É, bastante. bem legal. Então tá, nós vamos ter que o papo tá bom, mas a gente vai ter que terminar. Então eu queria que tu deixasse para o pessoal o teu contato, para quem, né, quiser contratar a tua empresa, e também tu deixasse um recado para esses empreendedores, uma palavra assim de apoio, tu que começou lá em 2012, né, passou por todos os Sim. percalços, né, e agora está bem estruturada. Ah, eu comecei no susto, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar que o que a gente quer de melhor para a gente para oferecer coisa bem legal para o outro. Então, assim, eu preciso ter uma cabeça no lugar, né? Primeiro, eu preciso saber onde eu quero chegar, preciso saber o que eu quero, né? Naquele momento eu decidi que eu queria ser freela e continuo até hoje. Então, deu certo, né? E aí, outra coisa, aí a Vivi, outra coisa é você sempre buscar conhecimento. Ah, não sei fazer tal coisa, então eu não vou pegar esse cliente. Não, vai atrás, estuda, estuda. Eu já atendi até advogado tributarista e eu não manjo nada de tributário, entendeu? Então é isso, a gente tem que sempre buscar conhecimento, é isso. E ter E uma estruturinha de trabalho. acreditar em si, né? Acreditar muito em si, né? Exatamente, exatamente, né? E meu contato, que é meu telefone, eu tenho telefone só, né? Que hoje eu estou mais com telefone e e-mail, né? Eu posso de repente deixar aqui, enfim. Eu estou no meu telefone. Pode deixar? O que que eu posso deixar aqui, Cláudia? Claro, pode falar do telefone, teu e-mail. Aham. O telefone é 11. Eu estou aqui em São Paulo, 94235 9923. E meu e-mail é monica@crase, com S, editorial.com.br. O que você precisar de consultoria em comunicação, a gente faz. Ainda faz um bolinho, né? E um café. Que legal aquele atendimento carinhoso. Eu quero mandar um beijo para as minhas amigas jornalistas que estão acompanhando aí. A mulherada também que dá duro com a criançada agora dentro de casa. Estão todas aí, a realeza. A realeza, a gente chama realeza. A Vivi Rosalém, a carioca, porreta, que sempre foi minha companheira de bancada e a gente troca muito. E a mulherada tá aí, ó. Minha prima, minha vizinha, tá todo mundo aí, gente. Obrigada. Elas me aguentam também. E, Que Clau, legal. parabéns, vocês estão demais aí. A Júlia acompanha bastante. Ela falou, mamãe, hoje a live é com laranja e Maurício. Eu falei, não, hoje é laranja marranguelo. Que legal, que legal. Ela Mônica, lá. muito obrigado, gratidão, tá? Adorei ter conversado contigo, tu ter disponibilizado o teu tempo aqui, saído um pouquinho. O Bevilacqua já tá reclamando aí. Um beijão para ele, pro Ah, é o Márcio. Márcio, o Fabinho também entrou, um beijão. Um beijo para todos, beijo para quem eu não mandei beijo. Obrigado pela audiência. Também, minha mãe tá dando minha loucura aqui também. O nosso vídeo vai ficar gravado no IGVT e daqui 1 ou 2 semanas vai estar no YouTube, no nosso canal do Ah, Time legal. to Talk. Então, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, vale a pena, que está recheado muitas histórias de empreendedores e de se emocionar. Muito legal. Em plena pandemia, que as pessoas se reinventam, se repaginam, né? E é isso aí, a gente tem que seguir em frente, e é isso que é o segredo, né? A gente gostar do que faz, né? Acreditar em si, Uhum. E é, apostar. é o bacana. E apostar. E Então aí tá. a professora Júlia Beijão, também. beijão, Júlia. Obrigada, Mônica. Um beijo em todos aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.